Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou falar ainda sobre o aspecto do ego, mas de um tema que talvez possa ser um pouco, não sei se eu não posso falar um pouco não refletido, mas que talvez quem passa por isso reflete muito. Vou falar sobre o introvertido. E antes de aprofundar, quero que você já deixe o seu like, o seu comentário, para uso próprio de você aprender mais nesse canal. Esse canal ele veio com o intuito de realmente fazer você aprender algo, ou de pelo menos você se optar por pelo menos ter uma clareza mental sobre o assunto. Então hoje eu vou estar falando sobre o introvertido. Bom, o introvertido basicamente é diferente de tímido, parte por esse princípio. E o que é um tímido? Alguém tímido. Tímido é alguém assim, por exemplo, que pode ser introvertido. E o introvertido ele pode ser tímido também. O introvertido pode ser os dois, e o tímido também. O tímido é aquela pessoa típica que talvez você vai falar em público, talvez você que está vendo esse vídeo, e você não consegue falar em público, você talvez tenha uma dificuldade. E o introvertido já, por sua vez, é aquele que fala muito bem em público, fala muito bem com outras pessoas, mas ele prefere ficar na dele, ele prefere ficar mais afastado, digamos assim, ele é uma pessoa mais reservada. E o que a gente aprende com tudo isso? Vou falar hoje sobre o introvertido e sobre a timidez também. Então vai estar tudo mesclado, mas tem essa diferença já desde já. Então quando eu falar um, você já sabe que tem diferença do outro. Bom, vamos lá. O que o ego tem a ver com uma influência sobre isso? O ego nada mais é do que a gente já aprendeu, é uma máscara, nada menos, nada mais do que justamente uma casca de ovo. E ele pode a qualquer momento quebrar. E o que nós aprendemos até no vídeo passado é que você tem uma identidade. E essa identidade, isso já no vídeo 2 também, essa identidade é o que vai te moldar durante a vida. Você vai pegar algo dos seus pais ou de alguém que te criou, culturalmente mesmo, e a partir disso você vai fazer mesclagens da sua própria personalidade e você vai criar essa personalidade. E a partir do momento que você cria alguns aspectos sobre você ser melancólico, sobre você ser extrovertido, sobre você ser super extrovertido, sobre você ser tímido, talvez. E todas essas considerações fazem parte de quem você é. Uma coisa que a timidez pode fazer com a pessoa é tirar os aspectos positivos, que são, quais são os aspectos positivos? Talvez você criar um network, talvez você conhecer pessoas. E o introvertido, por sua vez, ele opta muitas vezes por não é que não quer conhecer pessoas, mas às vezes ele toma isso como excesso. E é o que eu vou tomar aqui como ponto de partida, o excesso. Já viu aquela frase que todo excesso faz mal? Já ouviu essa frase? Todo excesso faz mal. E a partir desse excesso, algo que pode te influenciar e nesse influenciar fazer com que você, infelizmente, você possa partir para o outro lado. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa que gosta de ficar em casa, mas você fica em casa uma semana. Você chega em casa, você trabalha e fica em casa, trabalha e fica em casa. Final de semana você não sai para lugar nenhum. Nesse excesso, justamente nesse excesso ele vai te fazer mal. Ele vai te priorizar apenas o que você já tem. E já ouviu falar daquela famosa frase que não há como ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Ou seja, você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes? Então, imagine só que você é uma pessoa que está vendo esse vídeo e você chegou nesse conteúdo justamente porque você não quer ser esse cara introvertido, esse cara que fica só nisso. E para você conquistar, para você conseguir sair disso, você precisa fazer um aspecto de autoconhecimento. E nesse aspecto de autoconhecimento você vai pegar desde a sua infância, porque você era assim, e o que te fez moldar, o que te fez mudar. Então, por exemplo, vamos pegar eu como exemplo. Eu era uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida. E nessa timidez, o que aconteceu? Eu percebi, desde muito novo, que essa timidez ela poderia me tirar certos benefícios, como criar um network, como socializar com pessoas. Então desde mais novo eu fui tentando, eu mesmo, desde mais novo, exatamente, desde mais novo, desde os 10 anos, me moldar para tirar isso de mim. E aí eu fui entender com autoconhecimento o que era isso, e aí eu fui entender
mais profundo que tinha um pilar do ego. O que é esse pilar do ego? É um pilar de você ter medo. Exatamente, você tem um medo excessivo. E esse medo acaba sendo confortável. É por isso que o introvertido ele tem um ego inflado. E não estou dizendo a timidez, né? O introvertido a gente sabe que é aquele que opta ser assim. Mas já por sua vez, a timidez, que pode acabar e acarretar nisso com um excesso, isso pode te influenciar a você se colocar na zona de conforto. E justamente por conta disso, fui fazendo uso disso e fui me colocando em lugares a potenciais que poderiam me retirar disso, como trabalhos com pessoas, como justamente sair do meu casulo e fazer com que isso se tornasse um aspecto, presta atenção, um aspecto positivo. Ser introvertido não é ruim, ser tímido sim. E antes de você julgar esse vídeo e achar assim, nossa, eu achei que ia ter uma solução pragmática. Na verdade, soluções pragmáticas são muito difíceis de acontecer. Um dos poucos vídeos que eu fiz sobre isso é aquele vídeo sobre aquele livro da filosofia de Nietzsche. Na verdade, não foi Nietzsche que escreveu aquele livro, foi outra pessoa que escreveu, mas aquelas 99 doses de filosofia que pega pelos aspectos de Nietzsche, aqueles sim são aspectos que você pode colocar em prática. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, tudo que você faz não é porque na minha vida deu certo que na sua pode dar. Então você tem que pegar sempre pelo aspecto de clareza mental. Um aspecto de clareza mental que pode influenciar na captação de entender o teu próprio ego, que é a timidez, é o que você tem medo. Por exemplo, as pessoas normalmente que são tímidas, elas têm medo de serem rejeitadas. E isso é um medo que ela constrói dentro dela mesma. Porque normalmente a pessoa que é tímida, ela cria entre aspas ali universos paralelos que só ela acredita. Por isso que quando a gente fala que o ego nada mais é do que uma casca de ovo, é porque a qualquer momento ele pode quebrar. E pensa só, qual que é algo que pode te ajudar, além do autoconhecimento? Você justamente, talvez, colocar em prática certos tipos de costumes que você faz diferente. Por exemplo, não estou dizendo para você ir por aí, socializar com qualquer pessoa, conversar com qualquer pessoa, não. Mas você entender a sua realidade e a partir disso você colocar soluções que possam te influenciar naquilo. Não sei qual é a sua cidade, não sei onde você mora, não sei a sua idade, mas eu sei que, para mim, o quanto antes, presta atenção, o quanto antes foi melhor. O quanto antes, para mim, foi positivo. Hoje, uma liberdade. O que é liberdade? Liberdade é quando você tem escolhas. E você pode escolher. Liberdade não é quando você escolhe, liberdade é quando você tem essa oportunidade de escolher. Então, a partir disso, o que te influencia a sua capacidade intelectual? Que você pode sim seguir esse caminho de tímido durante toda a vida e talvez perder momentos especiais, ou você se viver refém disso, ou tentar ir pra cima, sabe? Você, tanto homem como mulher, você tentar entender dentro de você o que pode ter acontecido, ou se você sempre foi assim e você gostou de ser assim. Porque você concorda comigo que algo que você gosta de fazer, que você é por natural, vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado, justamente porque você já está acostumado com aquilo. Você não tem aquele aspecto do eu vou mudar, eu preciso mudar, eu tenho que mudar. Você não tem esse aspecto justamente porque você já condicionou aquilo. Aquilo para você já é uma verdade absoluta. Já viu aquela frase que não tem verdades absolutas? Pois é, para você, timidez, você ser tímido para você é. Porque justamente você se condiciona aquilo. E existe uma coisa muito interessante que chama de dissociação cognitiva. A dissociação cognitiva é tão interessante que você não consegue mudar a sua escolha de pensamento. Você se acostuma tanto com aquilo que aquela voz interna na sua cabeça, ela não te deixa mudar.
ela não vai assim falar assim, não, você vai conseguir, não, você não vai conseguir. É o que vai te dizer na sua voz interna. Sempre que você assistir algum conteúdo desse canal, tenta prestar muita atenção nos detalhes do que eu estou falando. Porque sempre que eu faço qualquer vídeo aqui, sempre eu tô com um roteiro aqui, mas eu não estou vendo. Eu estudo antes e a partir disso eu passo esse conteúdo. E o roteiro que eu escrevi aqui, antes que eu precisei passar, diz muito sobre quem nós somos. E a partir disso, nós precisamos entender quem nós somos e aonde queremos chegar. Se você é alguém que quer ser, não sei, eu não sei, cantor, por exemplo, não sei, se você quer seguir, não sei, youtuber tímido, ele consegue sim ter potenciais muito altos, e isso não vai ser uma barreira. Mas você concorda comigo que se isso é um problema para você, você precisa mudar? E você concorda comigo que as vozes internas da sua mente, elas fazem um mal excessivo? Tudo em excesso faz mal. E você precisa entender justamente o que é esse mal. E para isso você precisa colocar aspectos do seu autoconhecimento, de quem é você, destrinchar quem é você. Para uma pessoa, quando ela falar sobre você saber uma realidade verdadeira, fora da Matrix, seja o que você quiser, Red Pill, não sei, seja o termo que você quiser. Mas para isso, você precisa seguir um caminho. E não vou recomendar livros, não vou recomendar conteúdos. Isso é uma coisa interna, isso é uma coisa que você precisa entender o seu aspecto interno e a partir disso você seguir isso. E não é assim do dia para a noite, não é assim rápido, não é assim em poucos minutos de conteúdo. Você precisa fazer um aspecto de toda a sua vida e entender onde você quer chegar também, onde você está, onde que você quer chegar, e a partir disso você faz certos panoramas para aí sim você conseguir, se for o seu desejo, sair desse aspecto tímido. O título desse canal ficou um pouco diferente do que foi tratado, porque eu precisava destrinchar aqui a diferença dos dois. E justamente para que você entendesse que sim, a timidez, ela é um ego seu, é um casulo que você se sente confortável e que você pode sim conseguir passar por aspectos que você saia disso. Mas para isso você precisa de um autoexame muito grande.